nós traremos uma mensagem da parte de Deus. Hoje nós estamos tanto no domingo como na terça-feira abordando assuntos escatológicos, dentro da perspectiva pentecostal, dentro da perspectiva nossa, como os pentecostais creem nesse particular, não é? Então nós estamos abordando nessa linha. Nós já falamos que somos pré-milenistas, somos pré-tribulacionistas e assim acreditamos. Também eu sigo aqui a linha de vários intérpretes, tanto da linha pentecostal, como também de outras linhas. Conhecemos as outras linhas, só que nós não defendemos a forma como elas creem, ok? E hoje eu vou falar sobre um novo tempo. Por que eu quero falar sobre um novo tempo? Porque, na verdade, nós vivemos um momento em que a humanidade, ela almeja, anela, anseia um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo marcado pela felicidade. Mas eu quero dizer que o sonho de um tempo ou de uma sociedade justa, fiel, ordeira, ela não é apenas uma perspectiva dos crentes. Na verdade, fora do viés cristão, nós sabemos que o próprio Platão, ele, na sua obra, nós quando lemos a República, e já falei aqui de Thomas Campanella, dentre outros, que até de modo utópico, mas acreditam em um mundo melhor, acreditavam em um mundo melhor, eles acreditavam em um cenário melhor. E diante do mundo no qual estamos vivendo, doenças, pandemia, crise, morte, injustiça, desigualdade, racismo, preconceito, todos nós esperamos por um tempo melhor. Esperamos por um momento mais radiante. Mas quando isso acontecerá? Quando isso sucederá? Quando teremos um novo tempo? Quando teremos um novo momento? E é sobre isso que nós iremos pautar. Mas antes de nós entrarmos no próprio texto bíblico, eu quero dizer que a igreja, em especial, os que leem a Bíblia, tratando desses assuntos escatológicos, eles sabem plenamente que haverá um tempo futuro. Vai chegar uma era denominada de uma nova era, um novo momento, onde Cristo será o Rei. E o tão sonhado mundo, esperado, de justiça, de igualdade, de paz, de alegria, vai acontecer. Nós queremos dizer que o mundo sonhado até pela igreja atual, sobre o pleno derramamento do Espírito Santo sobre todas as nações, um conhecimento universal sobre Deus, e aquilo que está no Salmo 33:12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, só irá acontecer no milênio. O milênio será esse novo tempo, esperado, desejado para todas as nações. A paz, a alegria, a justiça, o conhecimento, tudo só irá acontecer no período do milênio. Esse é o novo tempo que há de se descobrir, de se descortinar diante de nós, quando Jesus Cristo for o Rei eterno. É por isso que há necessidade de nós falarmos sobre esse novo tempo chamado milênio. Mas só para a gente começar, falando sobre esse tempo, vamos ler aí Jeremias, e você que tem a sua Bíblia, você pode ler comigo o capítulo 30 de Jeremias, verso 19, 30, verso 19 de Jeremias, o pastor vai ler. Depois nós vamos ler Oséias, capítulo 1, versículo 10. Primeiro vamos ler só para ver como há na Bíblia promessa de um novo tempo. Depois Oséias 1:10, depois Isaías 65, 21, 22. Jeremias 30, 19. Isso. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo. Sim. E multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos. Isso. E glorificá-los-ei, e não serão humilhados. Isso. Agora Oséias 1:10, depois Jeremias, capítulo
65, versículo 21 e 22. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, Olha, que não pode medir-se nem contar-se. isso. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Isso. Isaías 65, 21, 22. Só para vocês analisarem que esse tempo aí é um novo tempo esperado, desejado pelas nações da terra. Isso. E edificarão casas e as habitarão. Sim. Plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Muito bem, então vamos lá. Esses 3 textos citados, eles são para o futuro. Nunca aconteceu para com Israel. Desde 1948, quando Israel é restaurado como nação e recebe a sua pátria, Israel nunca teve paz. Há um ódio de diversas nações para com Israel. Ou seja, Israel não vive o melhor tempo. Nenhuma nação na terra, nenhum povo na terra vive em paz, vive em tranquilidade. Não se pode mais hoje colocar uma criança para brincar nas praças, sentar na frente da casa, não temer a nada. Nós não vivemos mais esse tempo. Quando isso acontecerá, pastor? Vamos analisar o texto lido esta noite. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Diz assim, vamos começar pelo versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Nós temos aqui a palavra de Deus na sua essência, ela deixando claro que haverá um novo tempo para a humanidade que agora é recriada, é recomeçada com Jesus Cristo. Logo após a batalha do Armagedon, quando nós já falamos da separação dos bodes, das ovelhas, daqueles que ajudaram os irmãos que é Israel, que acreditaram no Messias, e como também Israel se voltou para Deus, então vai começar um novo tempo. E por que eu quero falar sobre esse novo tempo? Porque esse novo tempo ainda não é a eternidade com Deus. Esse novo tempo é um período escatológico que tem ligação direta, primeiramente com Israel. É claro que os gentios estão envolvidos aqui, que agora acreditaram em Cristo e entrarão no milênio justificados, glorificados, mas ainda em seus corpos mortais. A grande tribulação devastou a terra, matou milhões e milhões de pessoas.
A grande tribulação, ela teve como centro o anticristo, a trindade satânica imperando em tudo, o diabo dominando tudo. Mas agora, com a última batalha, inicia-se então o que é chamado de milênio. O milênio é um tempo profetizado no Velho Testamento. O milênio é um novo tempo terrenal e literal que acontecerá para se cumprir com Israel diversas promessas feitas para com esse povo. Há de se cumprir aqui Gênesis 15, quando Israel terá posse da terra. Há de se cumprir aqui Deuteronômio 28, porque Israel nunca gozou da bênção da terra por causa da rebeldia e dos seus pecados. Há de se cumprir aqui a promessa davídica, que também não teve seu cumprimento pleno. Então eu quero dizer para a igreja que tudo que foi sonhado pela humanidade, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de glória, um tempo áureo, um tempo de saúde, um tempo de crescimento, sem maldade, sem pandemia, sem desgraça, um tempo sem poderes maléficos. Porque deixa eu abrir aqui um parêntese para vocês. Não há sistema de governo, não há tempo construído pelo homem na terra que possa trazer paz, alegria, saúde e vida. Primeiro, porque o tempo que nós estamos vivendo, ele foi estragado pelo pecado. O tempo que nós estamos vivendo, ele vive os seus momentos de mazelas por causa do pecado. Paulo diz em Romanos 8, a terra geme por causa do homem. Deus não trouxe a desgraça, Deus não trouxe a doença, Deus não trouxe a mentira, Deus não trouxe o engano, Deus não trouxe o preconceito e o racismo, Deus não trouxe enfermidades, Deus não trouxe doença. Esse tempo mau no qual o homem vive não foi criado por Deus. Basta você abrir a sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, está escrito: Deus criou tudo bom e viu Deus que era tudo perfeito. Basta você abrir a sua Bíblia. Em Gênesis 3:17, a Bíblia diz que Deus falou para Adão: maldita é a terra por causa de ti. E Romanos 8 diz que a terra geme por causa do homem. Olhem para cá, não vai surgir no tempo em que nós estamos vivendo, não vai surgir prefeito perfeito, não vai surgir governador perfeito, não vai surgir líder perfeito, não vai surgir juízes perfeitos, não irão surgir médicos perfeitos, não terá remédio para uma perfeita saúde. Enquanto estivermos aqui na terra, vai ter desgraça, malefícios, homens maus, homens cruéis. Eu quero dizer, amada igreja, não ponham a esperança de vocês em governo, presidente, não ponham a esperança de vocês em homens. A Bíblia diz em Colossenses 1:27, Cristo em vós, esperança da glória. Oh, glória a Deus. Hoje tem muito crente discutindo isso, cientistas discutindo, filósofos discutindo, qual é a melhor classe. O Karl Marx, no seu aspecto histórico, na sua filosofia econômica de luta de classes, ele tentou criar um sistema, não deu certo, nunca funcionou. O comunismo não funciona, a ideia de Marx não funciona. O que tentou Stalin, o que tentou Che Guevara, o que tentaram os imperadores cruéis da terra, nunca funcionou. O mundo só vai prestar e o novo tempo só virá quando Jesus sentar no trono. Aleluia. É por isso que quando você lê Mateus 6:10,
Está escrito: venha o teu reino. Essa é a oração da igreja, essa é a oração dos judeus que creem no Messias, que aguardam o Messias. Venha o teu reino. Escute aqui, crente salvo, voltemos a nossa esperança só para Jesus, porque a nossa pátria, como diz Filipenses 3:20, a nossa pátria, ela está nos céus. Platão sonhou com o mundo perfeito. Vamos colocar os filósofos para governar, que vai dar certo. Nunca deu certo. Vamos colocar um presidente que seja crente, também não vai dar certo. Só vai dar certo quando Jesus sentar no poder. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E eu quero dizer aqui para vocês que a Bíblia deixa claro que haverá um tempo, o novo tempo. Por que será um novo tempo, pastor Aziel? Por algumas razões. Primeiro, já houve separação das nações pecaminosas. Só vai entrar no milênio aqueles que foram totalmente transformados, que acreditaram no Messias. Só irá entrar para o milênio aqueles que agora dedicaram suas vidas a Jesus. Só irá entrar para o milênio aqueles que não aceitaram a política do diabo, aqueles que não aceitaram as obras de Satanás, que rejeitaram durante a grande tribulação a política do inferno, a política dos demônios, a política da besta. Só irá entrar para o milênio aqueles que foram verdadeiros para com Deus. Houve a separação dos bodes. No milênio não vai ter bode. O milênio não é para pecador. O milênio não é para ímpio. O milênio é para os salvos. Sabe por que vai começar um novo tempo? Porque foi separado por Jesus. Porque o milênio, queridos, é um pré-momento. O milênio é um pré-começo para a eternidade sem fim. Antes que venha a eternidade, virá o milênio. Mas talvez você me pergunta, pastor Aziel, para que o milênio? Por que há necessidade do milênio? Há muitos teólogos que são da escola midi-tribulacionista, que acreditam que haverá um milênio antes mesmo de terminar a grande tribulação. Na verdade, podem observar o seguinte: outros acreditam que não há um milênio literal, como os amilenistas. E prestem bem atenção, outros dizem, o pós-milenismo, eles pregam que haverá um milênio, mas que na verdade esse milênio, ele virá com a pregação, com o crescimento da ciência, com o crescimento da evolução do homem. Olha para mim aqui, olha que o mundo vem há muito tempo crescendo, tem tecnologia, tem avanço científico, mas a cada momento que essa humanidade diz que é evoluída, é pós-moderna, ela é mais desgraçada. Quanto mais o homem cresce, mais é sede por riqueza. Quanto mais o homem cresce, mais se distancia de Deus. Quanto mais o homem cresce, mais é racismo. Olha para a sociedade que nós vivemos. Pecado, desgraça, infortúnio, desigualdade social. É cada um querendo ser maior do que o outro. Porque o problema, gente, escutem, o problema não é sistema de governo. O problema não é questão de classe. O problema é o mal que há no coração do homem. O homem é mau por natureza. Esse mundo nunca vai prestar enquanto o homem estiver dirigindo ele. Sabe por que o milênio vem? Primeiro eu quero dizer para vocês, há teólogos que seguem a linha dizendo que esse milênio aqui não é literal. Esse 1000 aqui não é cronológico. Outros dizem que o milênio nós já estamos vivendo. Um milênio espiritual. Outros dizem que o milênio ele começou com Constantino em 313, quando a igreja destruiu o poder pagão. Agostinho também pensava assim. Mas se você pensar dessa forma, você cria um problema bíblico com as profecias que descrevem esse tempo que há de vir.
relacionado com Israel. Como é que o milênio está acontecendo? Como é que o milênio já aconteceu? E a desgraça está aí. O diabo ainda não foi preso. Israel não está na terra abençoado por Deus. Não houve ainda uma nação vivendo a plenitude de Deus. Aí tem pessoas que dizem, esse milênio não é literal porque só aparece uma vez na Bíblia. Sabe de uma coisa? Você conhece a hermenêutica? 6 vezes Paulo usa a palavra 1000 aqui. 6 vezes. 6, aliás, João usa a palavra 6 vezes. 1000. Pode ler aí. Se você pegar do versículo 1 até o versículo 6, você vai encontrar até o versículo 7, 1000, a palavra 1000 vezes, ela vai aparecer 6 vezes aqui. 6. Isso reforça que isso é literal. Mas se nós tivéssemos só um versículo, você tem uma vasta lista de versículos que fala de um tempo vindouro. Um tempo que diz que haverá na terra, ela será cheia do conhecimento do Senhor. Um tempo que diz que Israel será a bênção para todas as nações. Um tempo que diz que Jesus precisará reinar, porque até agora Jesus só reina nos nossos corações. Ele vai ter que sentar no trono para reinar como rei das nações. E isso só vai acontecer no milênio. Então, quando Jesus separar os bodes das ovelhas, aí vai entrar o período do milênio. Mas por que o milênio é interessante? Por que o milênio tem que acontecer, pastor Aziel? Primeiro, porque antes que Jesus entregue toda a terra, tudo para Deus, já restaurado, é necessário primeiro essa pré-antecipação para a eternidade. Terra renovada, os homens renovados, mudados, para nós entrarmos na eternidade sem fim, como está em Apocalipse 21 e 22. Um novo tempo vai começar porque Jesus separa bode das ovelhas. Como é que nós vamos viver um tempo maravilhoso na terra, se tem homens pecadores, homens cruéis, abomináveis? Primeiro, nesse tempo aqui, na cidade santa, porque Jerusalém será a cidade santa, a capital religiosa, restaurada, mas lá não vai entrar. Lá não entra bandido, lá não entra cachaceiro, lá não entra abomináveis, lá não entra cruéis, lá não entra pessoas com sexo diferente, casamento diferente, lá não entra pecador, lá não entra falso, lá não entra mentiroso. Vai ter a separação dos bodes, das ovelhas. Só entrarão as ovelhas. Israel, que agora acreditam no Messias. Mas só uma coisa: o milênio é o último teste de Deus para a humanidade. O milênio é chamado de a última dispensação. Deus vai mostrar, olha para cá, crente salvo, olha para cá, meu irmão que me escuta. Deus vai mostrar para nós, Deus vai mostrar para todas as nações daquela época, que entraram para o milênio, que o problema do mundo não foi só o Satanás. Eu quero que você me escute isso agora. Eu quero que vocês me escutem agora, porque antes desse novo tempo começar, tem que acontecer 2 coisas. Uma eu já falei aqui, vocês estão ouvindo. Só tem hoje aqui 4, 5, 6, 7. Vamos lá, 8. Eu falei já de uma. Para esse novo tempo, meus irmãos, começar, o que Jesus tem que fazer primeiro? Derrotar Satanás, não é isso? Primeiro, olhe bem, o pastor falou aqui, a Bíblia diz que vai descer o anjo e vai prender Satanás por quanto tempo? Imagine que o causador, aquele que incita, que provoca, o diabo, o demônio, o falso profeta, a besta fera, todos estarão presos, inclusive o pai da mentira, Satanás. Porque hoje tem crente que ele quer fugir da responsabilidade dele, ele quer fugir dos seus problemas, aí foi o diabo. Não é assim? Tudo é o diabo, foi o diabo. Ele peca, adultera, foi o diabo, foi tu, meu irmão. Separa da esposa, aí diz, não é porque o diabo me tentou, foi tu. O diabo ele incita, ele provoca. No milênio Deus vai mostrar que esse é o último teste. Porque no milênio os bodes não irão entrar,
No milênio, Satanás não vai entrar. O milênio, ele vai ser até melhor do que o Éden, porque no Éden o diabo entrou. No milênio, Satanás não entra. No milênio, Satanás não entra. No milênio, Satanás não entra. Satanás estará preso por 1000 anos. No milênio, os bodes não estarão. Quem vai entrar para o milênio são os gentios que acreditaram no Messias, depois da grande tribulação, da batalha do Armagedon. Quem entrará são os judeus que confiaram e clamaram por Jesus. Eles irão entrar. Eles irão entrar em corpos glorificados, transformados em Cristo, mas não ainda naquela ideia de 1 Coríntios capítulo 15. Só quem vai ter corpo totalmente ressuscitado e transformado é a igreja que subiu para o céu. Quem entrar para o milênio não terá o corpo glorificado, mas sim terá a sua vida transformada. No período do milênio, os que irão viver no milênio, eles vão viver como a igreja vive hoje na terra. Ok? Vão viver. Agora, tem um diferencial. A igreja que vive hoje na terra, ela vive, o diabo está solto, a terra está contaminada, a terra está amaldiçoada. Naquele dia, quando Jesus for reinar, ele será o rei soberano, autocrata, o poderoso. Ele será o rei absoluto. Agora imagine agora você está num país, num lugar onde o rei é Jesus. Eita, glória a Deus. Imagine você estar no lugar onde o diabo está preso. Imagine você estar no lugar onde já foi erradicado todo o mal. Vai haver uma mudança na natureza. Quando Jesus assumiu o milênio, vai haver uma mudança na terra. Mudança no aspecto físico, no aspecto natural. Isaías, leia bem aí. Olha o que vai acontecer no milênio. Isaías capítulo 11, versículo 5 em diante. Só para vocês terem uma ideia. Ó, coisa boa. 5 a 9, pode ler até o 9. Olha o que vai acontecer. Eita, glória a Deus. E a justiça será o cinto dos seus lombos. Ele vai administrar com justiça. Olha para cá. Não há governo no mundo justo. Não há governo justo. Por que não é justo? Porque não é transformado. Porque ainda a carnalidade manda. Tem uns que se aparecem aí na televisão parecendo ser justo, parecendo ser perfeito, mas por debaixo dos panos, entre 4 paredes, às escondidas, ele não é justo. Não é assim? É por isso que eu quero conclamar a igreja: confie em Jesus, igreja. Sirva ao Senhor Jesus com toda sinceridade. Lute contra aquilo que contraria a Bíblia. Vote como um bom cidadão, mas não entre em briga política. Vocês sabem que o mundo só vai prestar, o novo mundo só virá quando Jesus reinar. Não tem rei perfeito, não tem monarca perfeito, não tem presidente perfeito. Não se iludam. Tem crente se iludindo com essas coisas, até brigando por isso. Não meta a mão no fogo por ninguém. Só tem um que vai reinar, que é justo. Oh, aleluia. Isaías 9,6, a Bíblia diz: e dará à luz a um filho, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O verdadeiro príncipe é Jesus. Só ele irá começar um novo tempo. E olha como é o tempo dele, vamos lá, pode ler. E a justiça será o cinto dos seus lombos. A justiça será o cinto dos seus lombos. E a verdade o cinto dos seus rins. Oh, glória a Deus. E morará o lobo com o cordeiro. Primeira mudança na natureza, mudança na justiça. Jesus é quem vai reinar, não vai ter mais roubalheira.
Jesus é quem vai reinar, não vai ter mentira. Jesus é quem vai reinar, não vai ter covardia. Jesus é quem vai reinar, não vai ter politicagem. Jesus é quem vai reinar, não vai ter ódio. Jesus é quem vai reinar, tem justiça. Mas aí a Bíblia diz que a primeira mudança é na natureza. O que vai acontecer? Morará o lobo com o cordeiro. Pronto, o lobo que hoje o pecado alterou, podemos dizer assim, um DNA, a natureza dos animais. É cobra que você não pode passar pelo lugar que ela te pica, ela te mata. É lobo feroz, mas naquele tempo vai mudar tudo. Vai voltar a ter paz. Esse estado do milênio vai voltar a ter paz, a natureza vai ser mudada. Aquela natureza que gemia, aquela natureza, meu irmão, coisa boa é a Bíblia. Eu vou ler aqui rapidinho, só para vocês terem ideia, para não tirar ali o pastor do texto bíblico. Observem bem, eu acho maravilhosa a Bíblia. E tem crente que precisa entender isso. Precisa entender isso, porque a Bíblia, ela está dizendo, claro, o próprio Paulo está dizendo. Olha o que Paulo diz assim: porque sabemos, Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Eu já citei aqui que Deus não criou doença, que Deus não criou pandemia, que Deus não criou desgraça, que Deus não criou homens cruéis, que Deus não criou o diabo, Deus não criou homem pecador. Eles saíram do projeto principal de Deus, e por causa do homem, a natureza foi contaminada, a natureza foi atingida. Paulo diz que por causa do pecado a natureza geme, a terra chora. Quando vocês observam aí, queridos, essa questão da camada de ozônio, essa questão dos ventos, poluição, tudo isso, a natureza está gemendo. Há pecados que atingiram a natureza. Os animais, as feras do campo, elas foram alteradas. Mas chegará um novo tempo em que os animais criados por Deus, eita glória a Deus, eles vão voltar ao estado de antigamente. E a Bíblia diz que um lobo vai ficar com quem? Com a ovelhinha, um cordeirinho que não faz mal para ninguém, pois os dois vão ficar juntos. Pode ir, eita coisa boa. Esse é o novo tempo que Jesus vai trazer, ok? Não tem político no mundo que faça isso. Não consegue fazer nem duas pessoas ficarem juntas, só porque tem aí a pandemia, diz que estão juntos dentro de casa. O marido está batendo na esposa, vamos lá. E o leopardo com o cabrito se deitará. Pode ir. E o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos. Olha aí. E um menino pequeno os guiará. Olha, preste bem atenção. Um meninozinho pequeno. Já pensou? Guiará. Vai guiar um leão. Que tempo maravilhoso é esse, meus irmãos? Que tempo maravilhoso é. Agora, preste bem atenção, ainda não é a eternidade. É um só preparo para a eternidade. É porque, prestem bem atenção, o milênio vai ser um tempo de paz e de prosperidade. Olha, nós temos quanto? Mais de 500 anos. Mais de 500 anos. Agora, como é que o Brasil, com 500 anos, com toda a fraqueza, ainda tem sua prosperidadezinha? Agora imagine o diabo preso, a trindade satânica presa, o mal varrido da terra, Jesus governando tudo. Observem bem o que é que diz a Bíblia. Pode ir. A vaca e a ursa pastarão juntas. Isso. E os seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como boi. Isso. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Pronto. Pode ir. E não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vocês sabiam essas profecias que dizem a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, o Espírito Santo vai ser derramado em todos os corações? É só no milênio. É só no milênio. Esse é o novo tempo. Já imaginou uma criança brincar com a serpente, meter a mão na cova da serpente? É porque quem estará no governo é Jesus Cristo. E entenda bem uma coisa que eu estou lendo aqui em Apocalipse, querido irmão. Entenda bem isso hoje, esta noite. Esses 1000 anos não tem nada a ver, como alguns querem explicar. Nós acreditamos assim. É literal, não é simbólico, não é espiritual. Não começou com Constantino.
Não, senhores. Não, senhores. E nesse presente momento, a igreja não está vivendo o milênio. Agora chegará o dia, quando Jesus sentar no trono, que ele separar os bodes das ovelhas, ele salvará Israel. Aí ele vai entrar no milênio. E essas pessoas que estão vindo da grande tribulação, marcadas pela perseguição diabólica, houve mortandade na terra, elas vão entrar em seus corpos físicos, eles serão transformados, eles agora serão salvos, mas irão entrar em seus corpos físicos para o milênio. E o milênio vai ter mudança no aspecto topográfico, vai ter mudança na natureza, vai ter mudança no sistema solar, tudo vai ser mudado. Aí haverá paz, porque o diabo está preso. Haverá paz, porque quem estará entrando são os salvos. Haverá paz, porque Jesus é o rei da justiça e ele vai reinar naquela época. Haverá paz, porque haverá mudança na natureza, nos animais. A história diz, e a própria Bíblia diz, até o mar, que hoje nós conhecemos como mar morto, as águas terão vidas, porque o Espírito de vida dará vida. Será um tempo glorioso. A humanidade irá aumentar. As pessoas irão viver muitos anos de vida. Eles irão entrar para o milênio. Mas tem uma coisa, vai ser o último teste. Porque deixa eu dizer, como eles ainda vão entrar transformados pelo poder de Deus, mas em corpos carnais, muitas pessoas vão nascer, vão aumentar muito mais no período do milênio. E alguns que vão nascer no milênio não irão gostar da política de Jesus, não irão gostar do Messias, não irão gostar de Cristo. Já imaginaram? O diabo está preso, não tem problema de saúde, não tem problema de inflação, não tem problema de poluição, não tem problema de desemprego, não tem problema de doença, não tem problema climático, não tem problema de fila de hospital, não tem problema de aluguel, acabou. Mas mesmo assim, haverá gente no milênio que irá se revoltar. Eles vão servir a Jesus de aparência, mas vão, logo que o inimigo for solto, vão se juntar com ele, porque não se agradam da política de Jesus Cristo. Já imaginaram? Esse aqui é o último teste para a humanidade, para mostrar que o problema não é só o diabo, para mostrar que o problema não é só crise financeira, é para mostrar que o problema é a natureza humana, pecaminosa, porque o diabo está preso. Mesmo assim haverá pessoas que irão se levantar contra o sistema de Cristo. Vocês podem observar, tem crente que está na igreja, aí o pastor está pregando, ele não gosta do pastor. Sem nada, às vezes sem nada ele não gosta do pastor. É o problema velho da natureza. Tem irmão que está na igreja, diz que é crente, mas é falando mal do outro irmão. É o problema da natureza. Vocês estão entendendo como é as coisas? Só vai prestar quando Jesus fizer a limpeza. E quando ele nos transformar, como eu já falei aqui de 1 Coríntios 15, 49. Quando isso que é mortal se revestir da imortalidade. Mas enquanto isso a natureza não presta. Olhe para cá, não presta. Não adianta colocar no poder ainda pessoas que têm a natureza humana pecaminosa, carnal. Agora naquele dia, ainda no milênio, muitos irão se revoltar contra Cristo. É por isso que eu quero dizer para você, irmão, você ainda vive aqui na terra, se tem um irmão na igreja que às vezes falhou com você, você acreditava nele e ele te decepcionou, não liga não, é porque ele ainda vive na carne. Ele vive na carne. Se o teu pastor tem falha, também não se decepcione não, ele ainda vive na carne. Tudo só vai prestar quando isso que é mortal se revestir da imortalidade. Aí é que vai ter a paz. Mas aqui o milênio é o último teste para mostrar que o problema não é só o diabo. Para mostrar que o problema não é só questão da terra amaldiçoada. O problema mora dentro do homem que não tem Jesus de todo o coração. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, incorrigível, quem o conhecerá? Ninguém conhece ninguém nessa terra. Às vezes tem irmão que está dando uma de santinho, é todo belezinha aqui na igreja, glória a Deus, aleluia. A gente pensa que tem paz com ele, mas ele não tem verdade na vida.
O milênio é o último teste. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, quando você lê do 19, que é de dentro que procede tudo que não presta. Então perceba que esse novo tempo que a humanidade quer, que a humanidade deseja, ele não virá agora. Esse novo tempo, ele só irá acontecer quando Jesus sentar no trono. E há uma coisa interessante, que quando Jesus sentar no trono, eu quero dizer para vocês aqui hoje, alguns irão reinar com ele. Oh, glória a Deus. Alguns irão reinar com ele. Aqueles que viveram durante a grande tribulação e que não aceitaram a política do diabo, que não aceitaram o sistema político de Satanás, que não aceitaram o carimbo da besta, aqueles que foram degolados por causa da palavra, pelo testemunho que deram. Muitos irão ressuscitar, porque o milênio é tanto para Israel, como também para a igreja. Os santos vivos que estarão na terra, mas também para os santos glorificados, desde Abraão até agora. Então entenda, só irá reinar com Cristo quem for fiel. Só irá reinar com Cristo quem não abandoná-lo, quem não negá-lo. 2 Timóteo 2,12, a Bíblia diz claramente que se sofrermos com Ele reinaremos. Se nós não negarmos, Ele não nos negará. Porque tem irmão que bota no carro, eu sou filho do rei. Ah, aí é fácil. Não é assim? Eu vejo aí nos carros, eu sou filho do rei. Eu quero que Jesus me abençoe, eu quero que Jesus me prospere. Olhe para cá, não adianta você botar no carro, eu sou filho do rei. Filho do rei é aquele que aguenta. Filho do rei é aquele que é fiel. Nem que seja necessário você morrer, mas mantenha a sua fé com Cristo. Filho do rei é quem aguenta a prova. E só vai reinar quem for fiel. Só vai reinar quem for fiel. Então eu analiso aqui duas coisas interessantes sobre o milênio. A primeira coisa, o milênio será um tempo de paz. A segunda coisa que eu vejo aqui, o milênio será para os vencedores. Quem venceu na grande tribulação, quem venceu a política do diabo, quem venceu as lutas, vão entrar para o milênio. A igreja venceu e a igreja, ela vai estar com Cristo no milênio. Sabe por quê? Porque Jesus vai se sentar no trono. E no trono o rei não pode ficar sem uma rainha. A rainha é a igreja de Jesus Cristo que estará com ele. A Bíblia diz em 1 Coríntios, quando você lê o capítulo 6, versículo 2, lá está escrito claramente: vocês hão de julgar os anjos, e não podem julgar essas coisas perenes, terrenais. Então entenda, o milênio é para os vencedores, os que venceram no período da grande tribulação, mas também a igreja que venceu o mundo, que venceu o diabo. E a última coisa é que o milênio é um teste para nós. Queridos, eu quero dizer para todos nesta oportunidade, um novo tempo só virá com Cristo. Há 10 coisas que eu só quero mencioná-las. O milênio é algo literal. O milênio não se trata de um símbolo, não é utópico, não é fantasia. O milênio é algo literal. Vocês sabiam que a igreja primitiva, ela acreditava no milênio literal, na segunda vinda de Cristo, logo após a batalha do Armagedon? Se você pegar a história desde 100 até 313, a igreja acreditava no milênio. Se você ler o Didache, ele fala do milênio. Se você ler a epístola de Barnabé, fala do milênio. Se você ler alguns pais da igreja, Tertuliano, Irineu, acreditavam no milênio. O pré-milenismo era pregado na igreja primitiva. Quando Constantino sobe ao poder em 313, por 1000 anos,
O pré-milenismo deixa de existir. Após a reforma, com alguns movimentos, é que começa a ressurgir novamente o pré-milenismo. Mas a igreja primitiva, ela seguia o pré-milenismo. Eu não estou me importando com o que diz Charles Rogers. Eu não estou me importando com o que diz Gruden. Eu me importo com o que a Bíblia diz e a história diz. O milênio não é simbólico. O milênio é cronológico, é bíblico, é literal. Eu estarei disponibilizando lá no meu blog todos esses estudos que eu estou dando aqui. A igreja irá participar do milênio. O milênio irá durar 1000 anos e será aqui na terra. A terra renovada, a terra mudada. O milênio tem que acontecer, porque o milênio é a concretização das promessas bíblicas para com Israel e também a confirmação de que Jesus é o grande rei. Ele tem que reinar. Jesus morreu na cruz. Ele nunca reinou como rei para as nações. É nesse novo tempo que ele vai reinar. Nós chamaremos isso de período teocrático. Também é no milênio que haverá essa junção de gentios e judeus. É no milênio que aquilo que a mulher samaritana, ela perguntou: quando iremos adorar de verdade? Sem barreiras, é no milênio. No milênio, judeus e gentios irão adorar juntos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Os santos irão participar, os santos glorificados, não os santos vivos, os santos glorificados irão participar, e são eles que irão assumir os tronos, porque se botar quem não é transformado, glorificado, vai voltar o mesmo problema. Quem irá sentar nos tronos são os santos que venceram, os santos glorificados. Apocalipse 3, 21, Jesus disse: aquele que vencer, dar-lhe-ei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Só irá sentar no trono os vencedores. Oh, querido irmão, eu conclamo você: não desista da tua fé, não desista de adorar, não desista de glorificar, não desista de servir ao Senhor, não desista de caminhar a tua caminhada da fé. Aguenta, é mais um pouquinho. A igreja, ela estará no período do milênio no céu. Eu não vou concordar e nem me coadunar com a ideia de Dulim Pentecoste, de que a igreja ficará nos ares e a Jerusalém. Eu acredito que a igreja irá ficar no céu. Ela pode vir, ela pode subir, porque não há mais barreiras. Irão conviver juntos. Aí alguém diz: mas pastor Ziel, como é que irão conviver juntos? Vocês se lembram? Quando Jesus ressuscitou, quantos dias ele passou na terra? Ele passou quantos dias? 40. Comendo e fazendo o quê? Comendo e convivendo com os irmãos. Eu pergunto: teve algum problema? Assim, a igreja, ela vai e volta. Ela tem esse poder. Agora, nesse período, nós temos santos glorificados e santos vivos santificados. Os que são santos vivos santificados estarão no milênio. Irão reinar, irão casar, irão construir. Agora, os santos glorificados já vivem a eternidade com Deus. No milênio terá esse culto real. Israel irá adorar a Deus verdadeiramente. No milênio, nós temos templos e sacrifícios, mas só simbólicos. Porque se disser que vai haver templo e vai haver sacrifício, vai criar um conflito entre gentios e judeus e vai voltar o mesmo problema. É apenas simbólico. Assim como nós realizamos a Santa Ceia. Porque o que transforma o homem, o que perdoa o homem, é o sacrifício em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Entenda isso. Esse novo tempo começa com Jesus. Só Jesus pode trazer esse tempo de paz. Queres um novo tempo? Quem vai adorar agora? Queres um novo tempo? Queres uma nova era? Se volte para Jesus. Creia só em Jesus.
E depois que terminar o milênio, eu ainda vou pregar sobre a eternidade sem fim. Depois que terminar o milênio, que aconteceu o julgamento do trono branco, aí pronto, entraremos numa eternidade sem fim para com o Senhor. Entenda essas três conotações sobre o milênio. E o novo tempo está vindo aí, meu irmão, quando Jesus há de reinar.